você sonha com algo grande, algo que há muito tempo arde no seu coração, às vezes você faz, projeta, mas aí Deus faz como fez com Abraão. Não, você não vai exercer. Não, você não vai fazer. Você vai cumprir o meu sonho. E aí? Cumprir os sonhos de Deus ou o seu? Eu sei que os nossos sonhos, quando a gente realiza, nos deixa alegre, nos deixa feliz e realizado. Mas às vezes não traz paz. Agora, os sonhos de Deus, por mais difícil que seja, por mais às vezes cansativo que seja, ainda é melhor sonhar os sonhos de Deus do que os nossos. Aleluia, Jesus. Então, se Deus às vezes estiver pedindo algo além das suas forças, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está pedindo. E foi um teste, né? Quando Abraão colocou o filho no altar, quando Abraão ia degolar o menino, Deus disse: Abraão, não faça isso. Aleluia. E às vezes Deus só quer isso. Às vezes Deus pergunta para mim e para você. Vou falar de mim, né? Para não colocar aqui. Jaqueline, me dá o seu sonho para mim. Jaqueline, me entrega o seu sonho, me entrega o seu projeto. É difícil, é difícil, é difícil. É difícil. Quando eu vi minha filha indo embora daqui para São Paulo, filha única, irmão, nunca saiu de perto de mim. Quando eu vi ela entrando dentro daquele ônibus, indo embora, eu falei: Deus, por que, Senhor, o Senhor vai me separar dela? Porque, irmão, só quem sabe cuidar de um filho é uma mãe. Só quem sabe o que é um projeto é uma mãe. Você ora desde o dia que você sabe, você cuida desde o dia que você sabe, que ainda, para muitos, né? Não, ainda não é um embrião, é sim. Quando Deus coloca dentro do seu ventre, é sim. E muita luta, nós passamos por muitas coisas aqui, muita falta, muita perseguição. Muitas vezes nós íamos pregar com fome, muitas vezes nós pregávamos alegria, Deus enchia, Deus fazia. E quando chegava em casa, às vezes não tinha nada dentro de casa. Eu, minha filha e meu marido. E nós não entendemos nada. As coisas apertando, e ela, Deus abrindo as portas para ela lá, e eu não queria aceitar que ela fosse. Não, a gente vai ficar junto, a gente vai vencer junto. E quando eu vi ela entrando naquele ônibus na rodoviária, eu só perguntava para Deus: por quê? E tentando ser forte, né? Vai, se der certo você volta. Você está indo para a casa da minha mãe. É como se fosse eu também, mas eu não queria deixar ela ir. E ali ela foi, entrou naquele ônibus. Quando fechou, ali na rodoviária mesmo, o Senhor me visitou e falou comigo. Me mandou uma canção que eu não conhecia, mas uma canção famosa, que diz assim: planejou, colocou no papel todos os seus sonhos, mas não foi como estava esperando. O céu responde diferente. Lembra quando Elias, debaixo do pé de zimbro, o Senhor pediu a morte, o Senhor mandou vida. O céu responde diferente. E assim eu fiquei cantando esse louvor, colocando em casa, 2 dias de viagem dentro do ônibus até chegar em São Paulo. E eu sem entender, chorando. Liguei para a pastora Diva, que ela já se separou do filho também, ela me dando conselho, orando por mim, e eu me entristecendo, falando: Senhor, faça a tua obra, resgata os filhos da mão de Satanás para ti, o Senhor vai deixar a minha embora. Eu não queria, e Deus, pode confiar, pode deixar. Aí me deu a palavra de Joquebede que eu havia pregado, né, princesa? Tem dias que a gente prega, mas tem dias que a gente vai pregar pra gente. Aí ela foi e mandou um vídeo meu de eu pregando essa passagem, quando Joquebede coloca Moisés naquele cesto dentro do rio. Ela viu a promessa dela, ela viu o filho dela e não sabia o que ia acontecer com aquele menino. Era uma criança dentro do cesto e uma
Enquanto você trabalha para mim, enquanto você cuida de mim, eu cuido dos seus. E quem cuida do meu povo não fica desamparado. E quem cuida não fica desamparado. E aí eu fiquei, como que o sonho de todo mundo dá certo? As pessoas fazem as coisas dão certo. Eu fazendo tudo para indo dar certo. E Deus não avisa não. Ele falou, é do meu jeito, é na minha hora e é no meu tempo. E aí eu confiei. Fui pro culto, Deus usou uma irmã, falou comigo. E aí eu fui consolando, nós chegamos em São Paulo, as coisas foram dando certo. E Deus também foi trabalhando aqui novamente na minha vida. E Deus me deu mais uma oportunidade, falando mais uma vez que estava comigo. E eu entendi que os sonhos de Deus, os projetos de Deus são maiores e melhores que os nossos. E ela está muito bem fazendo a obra do Senhor, fazendo o íntimo do Senhor. E isso me conforta. E eu digo para a igreja, às vezes Deus pega os nossos sonhos para que nós possamos viver o dele. Mas Deus não nos desampara quando nós entregamos o nosso, porque Ele tem algo maior e melhor nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Mas eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel. Rápido, porque o pastor vai pregar, eu tenho que parar. Aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49 até o 51. Aleluia, Jesus. Diz assim: e Davi meteu a mão na alfagem, e dali ele tinha uma pedra e uma funda. Ele atirou e feriu os filisteus na testa. E a pedra havia cravado em sua testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu, e os filisteus, com uma funda e com uma pedra, o feriu os filisteus e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. E pelo que ocorreu, Davi pôs-se sobre os filisteus, tomou a sua espada, tirou-se da bainha e tomou-lhe e cortou a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aleluia, Jesus. Aqui essa palavra ela está nos dizendo quando Davi venceu Golias. Davi sai pela madrugada a levar queijos e pães para os seus irmãos que estavam lutando com os povos de Israel junto com os soldados de Saul. E ali, por algum momento, quando Davi está levando aqueles pães, chegando junto ao arraial, ele encontra um grande temor no rosto dos seus irmãos, um grande temor no rosto dos soldados de Saul e de todo o povo. E aí ele pergunta: o que está acontecendo? Por que esse povo está tão atemorizado? Por que esse povo está com medo? Aí ele diz: porque vem aí um gigante e ele vai matar todo mundo. E todo mundo aqui está com medo, não tem homem algum que possa lutar com esse gigante. Aleluia, Jesus. E a palavra vai dizer que Davi olha para aquela situação e diz assim: mas quem é este para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse que afronta os filhos de Deus? E ali ele pergunta: o que vai ganhar o homem que derrubar esse gigante? Aí eles falam: quem conseguir matar o gigante, o rei prometeu não cobrar mais impostos, prometeu da filha dele para se casar, prometeu dar segurança, o rei prometeu um monte de regalias. Aí Davi falou: é? Então eu vou querer, então eu quero. Aí todo mundo olhou para ele, os irmãos dele olhou para ele e falou: pode ir embora, vai. Esse gigante aqui não é para você não, esse aqui não é coisa para você não. A palavra vai dizer que Davi tinha entre 15 a 19 anos, era um moço. E ali Saul, vendo a coragem dele, pergunta para ele: quem é você? Aí ele fala: eu sou filho de Jessé, e eu já matei urso, já matei leão, eu cuido das ovelhas. Quando veio o urso para pegar as minhas ovelhas, eu matei. Quando veio o leão para pegar as minhas ovelhas, eu matei. Saul
você quer ir? Então ninguém quis. E ali ele desce. Aí todo mundo olhando que ele estava descendo sem arma, sem nada, coloca sobre ele uma armadura. Davi Saul veste ele de armadura, coloca escudo, espada, coloca capacete, colocou aquele colete da couraça. Aí quando ele foi andar, ele não conseguia nem andar do peso que estava, porque ele era um menino novo. Saul queria proteger ele, mas ele disse: não, isso aqui não dá para mim não. Às vezes tem pessoas que nos amam tanto, que querem nos proteger tanto, que às vezes por nos proteger tanto, eles acabam nos sufocando. Eles acabam nos protegendo demais e não nos deixa viver o que é para viver. E ali ele tira as armaduras dele. Ele tira aquela roupa, aquela espada, porque não cabia nele, porque não era dele. Mas ele estava confiando em Deus. Aí ele diz: eu tenho o quê? Eu tenho uma pedra e uma funda, né, que a gente chama de estilingue. E ali ele desce. E aí quando ele desce, todo mundo rindo e duvidando. Aí o gigante olha para ele, aquele menininho, e fala: você? Aqui não tinha ninguém para lutar comigo. Não tinha um cachorro, você está me tendo como um cachorro, você vai lutar comigo? Ele confiando em Deus, cheio da unção de Deus, ele fala: hoje mesmo o Senhor me dará a sua cabeça por terra. Aleluia, Jesus. Às vezes quando o gigante nos afronta, às vezes quando a afronta vem, nós só temos que levantar a mão e confiar e acreditar naquele que está conosco e falar: hoje mesmo, você brincou, você fez isso, você afrontou até hoje, mas hoje Deus vai fazer você cair por terra. Aleluia, Jesus. E ali a palavra vai dizer que ele, com toda a ousadia, pega a sua aljava, pega a sua pedra, com toda a ousadia, todo mundo rindo, duvidando e falando: acabou para Davi, aquele que morre hoje é hoje. Mas aquele que estava com ele desceu antes dele descer, antes que ele chegasse naquele vale para lutar com o gigante. Deus já tinha descido e já estava com ele, porque ele não foi só, ele não foi com escudo, nem com espada, nem com lança, mas ele foi no nome de Jesus, que é o Senhor dos exércitos. Então ele pega com toda a coragem, com toda a força e lança sobre a cabeça de Golias. E a palavra vai dizer que Golias não cai nem para trás nem para o lado, ele caiu de frente, a cara dele veio para o chão, em terra, e ali todo Israel pode ver: Deus é na vida dele, Deus é com ele, certamente Deus é com este menino. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Às vezes nós duvidamos muito do que temos, duvidamos muito daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Ah, mas eu tenho pouco, mas é o seu pouco, é o que você faz com aquilo que você tem, não com o que você tem. E a palavra vai dizer em Juízes capítulo 9, no versículo 53, que o rei de Tabes, chamado Abimeleque, ele invade a cidade junto com seus soldados e aterroriza. Todo mundo com medo, todo mundo morrendo de medo. Ele ia matar todo mundo, sequestrar as mulheres, as crianças, e começou a botar fogo, a aterrorizar. Todo mundo se escondendo, fugindo, e já havia colocado fogo numa torre. Mas ali havia uma mulher, que a Bíblia não menciona o nome dela, mas vai dizer que ela se posiciona e fala: quem é esse que quer destruir a cidade? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ali ela sozinha sobe em cima de uma torre, pega uma pedra de moinho. Quando ele se aproxima, ela quieta, calada. Às vezes quando a gente chega no ambiente, tem que ser que nem Davi. Olha para lá, olha para cá e vê: quem é esse? Olha o ambiente, monitora. O Senhor, quando ele foi dar Jericó para os espias, e Josué, ele disse: vai lá, arrudeia e espia a terra. Primeiro olha, observa, vê a oportunidade. E oportunidade, irmãos, não passa duas vezes, é uma vez. Se Davi perdesse a oportunidade de lutar com esse gigante, ele não casaria com a filha de Saul, ele não se tornaria rei em Israel, ele não era quem ele foi, escolhido por Deus, porque Deus, ele gosta assim, de valente, ele gosta de pessoas que se posicionam diante
ferir o seu corpo. Mas aquele que está lá em cima, ele pode matar o corpo e a alma e nosso espírito. Aleluia, Jesus. Já o homem não, ele só fere a carne e o corpo, mas nosso espírito pertence a Deus. Então, diante da luta, vamos nos posicionar como fez essa mulher que nem nome tem, e como esse menino que nos deu uma lição. Quem é esse para afrontar o Deus vivo? Porque o nosso Deus é vivo, poderoso, e Ele faz com que os inimigos sejam aniquilados. E Ele envergonha quem não é para confundir quem é. Um menino mata um gigante, e uma mulher que para muitos é frágil, fraca, salvou a cidade com uma pedra. Não tinha guerreiros ali naquele momento para lutar com aquele homem. Mas Deus usou uma mulher com sabedoria, como Ele fez com o menino Davi. Com uma pedra, Ele deu vitória para o seu povo. Aleluia, Jesus. Amém? Fique com essa palavra. E Deus faz o que nós temos pouco se transformar em tudo para Ele. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nosso irmão Jário louva. Enquanto o irmão Jário vai louvar, a gente já vai louvar a Deus com dízimos e ofertas. Aleluia, Jesus. Seu Deus, neste momento eu apresento, Pai, dizimista, ofertante da tua casa, Pai, ó Deus, para a manutenção, Pai, da tua obra. Abençoa, Pai, o trabalho de cada um, a vida de cada um, ó Deus, continua, Pai, suprindo as necessidades de cada um. Abençoa a vida, as famílias, Pai, que nunca venha faltar, Pai, o necessário, ó Deus, para permanecermos, Pai. Ó Deus, cumprir com a nossa obrigação. Abençoa a tua obra, abençoa cada um que vai ofertar, que vai dizimar nesta noite. Abençoa também aqueles que não estão em condição, Pai, nesta oportunidade, ó Deus, para que possam em outra oportunidade contribuir com alegria, com fidelidade para a tua obra. Eu te oro mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu estava lembrando do culto de ensino de quinta-feira. O pastor Roberto falou que se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, era passando na cara, né, o que a gente tinha feito. Mas não, Deus é diferente. Nosso Deus é diferente. Nosso Deus, Ele entende nosso coração, conhece as nossas intenções. Aleluia. Vamos estar louvando a Deus. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, Ele mataria Davi por premeditado. A morte que exalta fica com a sua mulher, violando o mandamento é legítima fé. Que sai do mundo perdoou.